A paz, Senhor, irmãos e ouvintes da palavra do Senhor nosso Deus. Mais uma semana trazendo uma lição bíblica para a nossa rica meditação. Estamos estudando as promessas de Deus. Estamos, por sua vez, na lição de número 7, que traremos a temática, a promessa de um coração novo. A promessa de um coração novo. E a leitura em classe se encontra na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 2, versículos 25 ao 29, e também no livro do profeta Jeremias, capítulo 31, versículos 31 ao 34. Que assim nos diz a palavra do Senhor nosso Deus. A primeira leitura, Romanos 2, 25 ao 29. Porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, se tu guardares a lei. Se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna em incircuncisão. Se, pois, a incircuncisão guardar os preceitos da lei, porventura a incircuncisão não será reputada como incircuncisão? E a incircuncisão, que por natureza o é, se cumpre a lei, não te julgará porventura a ti, que pela letra a circuncisão é transgressor da lei? Porque não é judeu o que é exteriormente, nem é circuncisão o que o é exteriormente na carne, mas é judeu o que o é no interior, e circuncisão o que é do coração, no espírito, não na letra, cujo louvor não provém dos homens, mas de Deus. Segunda leitura, Jeremias 31 ao 34. Eis que dias vêm, diz o Senhor, em que farei um concerto com a casa de Israel e com a casa de Judá, não conforme o concerto que fiz com seus pais, no dia em que os tomei pela mão para os tirar da terra do Egito, porquanto eles invalidaram o meu concerto, apesar de eu os haver desposado, diz o Senhor. Mas este é o concerto que farei com a casa de Israel depois daqueles dias, diz o Senhor: porei a minha lei no seu interior e as escreverei no seu coração. E eu serei o seu Deus e eles serão meu povo. E não ensinará alguém mais ao seu próximo, nem alguém a seu irmão, dizendo: conhecei ao Senhor, porque todos os conhecerão, desde o menor deles até ao maior, diz o Senhor, porque perdoarei a sua maldade e nunca mais me lembrarei dos seus pecados. É uma leitura bíblica corroborando com a temática de a promessa de um coração novo. Então nós temos que essa temática trará essa grande promessa de um coração novo, prometido pelo próprio Deus. O texto áureo, o principal versículo dessa temática, nos diz assim: e vos darei um coração novo, e porei dentro de vós um espírito novo, e tirarei o coração de pedra da vossa carne, e vos darei um coração de carne. Profeta Ezequiel, capítulo 36, versículo número 26. Veja que essa profecia baseada na palavra de Deus,
conforme temos as duas leituras em classe, Romanos como também Jeremias, e principalmente o texto áureo Ezequiel, nós podemos vermos que a promessa de um coração novo é algo que só Deus pode dar. A ciência evoluída pode dar muita ascensão ao ser humano, muita vantagem, benefício ao ser humano. Porém, transformar um coração de pedra em um coração de carne, transformar um coração insensível a Deus, um coração sensível a Deus, só Deus pode fazer. Só Deus pode fazer essa substituição. Vos tirarei o coração de pedra da vossa carne. Coração duro do ser humano. Só quem muda é Deus. E Deus diz, tirarei esse coração de pedra e vos darei o coração de carne. Ou seja, um coração realmente feito por mim. Um coração novo. Um coração novo. Existe, você vê pela internet mesmo, pessoas que receberam um coração. E consideravelmente um coração novo. Mas esse coração não leva ele a Deus. Devolve apenas a vida efêmera aqui na terra. Mas o coração novo, dado por Deus, leva o homem a ter Deus. Leva o homem a ter Deus sobre a sua vida. Verdade prática nos diz assim: o salvo em Cristo tem um coração novo. Quem é o salvo em Cristo? É aquele que aceitou a Jesus, é aquele que se rendeu a Jesus. Então, este que aceitou a Jesus, se rendeu a Jesus e segue a Jesus, tem um coração novo. Tem um coração novíssimo, um coração dado por Deus. Um coração novo, voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. Como falei anteriormente, o ser humano recebe o coração doado por um outro. Uma pessoa até que já morreu, autorizado pela família, e ele mesmo já se candidatou a ser doador após a morte. Então vejamos que esse coração novo é um coração disposto, é um coração voltado para a palavra de Deus. Um coração novo, que é um coração de um salvo em Cristo, é um coração voltado para a palavra de Deus. É um coração que ama, gosta, anela, deseja a palavra de Deus. Deixa-me conferir, veio agora essa referência, Salmo 47, se não me escapa da memória. Salmo 47, versículo número... Deixa eu conferir aqui, mas é os primeiros versículos. Salmo de número 47. Se eu não encontrar aqui a matemática, eu direi de memória. Mas eu quero dizer exatamente gramaticalmente. Salmo 45, perdão. Diz assim, versículo número 1. O meu coração ferve com palavras boas. Falo do que tenho feito no tocante ao rei. A minha língua é a pena de um destro escritor. Refrisando a parte A, o meu coração ferve com palavras boas, com a palavra de Deus. Então, o coração do salvo em Cristo, o salvo em Cristo Jesus tem um coração novo, voltado para a palavra de Deus, ou seja, o coração dele deseja a palavra de Deus, ferve, anela, arde, o coração dele se alimenta com a palavra de Deus. Voltado para, um coração novo, é um coração voltado para a palavra de Deus.
Somente isto não. E disposto a fazer a vontade de Deus. Então, o coração novo é um coração voltado para a palavra de Deus e disposto a fazer a vontade de Deus. É um coração que é disposto a fazer a vontade do Rei. Salmo 119, versículo número 11, nos diz assim: escondi a tua palavra no meu coração, para eu não pecar contra ti. Ou seja, um coração novo. Um coração novo é um coração disposto a fazer a vontade de Deus. E o salmista diz: escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Ou seja, eu guardei, eu obedeci a tua palavra no meu coração, na minha vida, para eu não pecar contra ti, Deus. Salmo 119, versículo 11. Então vejamos que essa realidade se cumpre literalmente na vida do salvo em Cristo Jesus, tendo este um coração novo, um coração disposto para a palavra de Deus, fazer a vontade de Deus, um coração que guarda a palavra de Deus. É o coração do salvo em Cristo Jesus. Partiremos para os tópicos a seguir. Só um minutinho. Então, nós temos aqui que no tópico número 1, nós partimos já para essa devida temática de um coração novo, a promessa de um coração novo. E no primeiro tópico nós temos aonde falaremos a respeito dessa temática coração, que é a palavra-chave. E o coração, na Bíblia Sagrada, se refere à realidade da vida interior de cada pessoa. Ou seja, uma vida espiritual. A palavra coração na Bíblia não está se falando desse órgão motor físico, esse órgão humano. Está se falando sobre o interior humano. Está se falando sobre a vida espiritual do ser vivo. Composto ele de corpo, alma e espírito. Então, está se falando espiritualmente, está se falando não simplesmente, não meramente humanamente, fisicamente. Então, esse órgão, esse coração, se refere a essa realidade da vida de cada pessoa, interior de cada pessoa. Então, o coração, segundo a Bíblia, é o centro da vida. Assim como o coração, órgão, é o centro, é o principal órgão que funciona, que centraliza o ser humano, que desenvolve o ser humano, então a vida interior também é o centro dessa vida interior, dessa vida humana, dessa vida desta pessoa. Então, no primeiro tópico, nós temos a questão a seguir, de maneira a detalharmos que, primeiro tópico, nós temos o coração na perspectiva bíblica, na visão bíblica, o coração na visão bíblica, o coração na perspectiva bíblica. Então, no primeiro subtópico, nós temos o coração na Bíblia. O coração na Bíblia. Nesse primeiro subtópico, nós veremos aí, como diz o próprio comentarista, que na Bíblia Sagrada, de Gênesis e Apocalipse, 66 livros. Primeiro livro, Gênesis, último livro, Apocalipse, 66 livros. Então, na Bíblia, raramente a palavra coração é usada como referência ao órgão físico. Olha que na Bíblia Sagrada, são muitas das vezes que a palavra coração aparece. E o comentarista, ele é bem lúcido, que é Linaldo Renovato de Lima, comentarista desse trimestre, último trimestre do ano, quarto trimestre de 2024, é um sábio nas escrituras. Então, olha a frase profunda que ele traz para nós meditarmos.
Ele diz que raramente a palavra coração na Bíblia Sagrada, raramente se refere ao órgão físico, ao coração, esse coração. Raramente, na Bíblia Sagrada, coração se refere a esse coração, esse músculo que nós temos, que faz a gente viver. Raramente. Por que raramente? Porque das dezenas e milhares de vezes que a Bíblia menciona a palavra coração, são pouquíssimas as vezes que se refere a este músculo. Está se referindo ao quê quando se refere ao coração? Olha, o comentarista diz que raramente é usada como referência ao órgão físico. Como na primeira referência, segundo Samuel, capítulo 18, versículo 14, vai falar de Absalão, que foi morto, atingido por uma flecha, um dardo, no seu coração. Traspassou o seu coração. E ele morre. Assim também como Jorão, atingido por Jeú, de igual modo. Atingindo o coração, como todos nós sabemos, quando esse músculo, quando este órgão físico humano é atingido, a vida do ser humano está ao fim. Está chegando ao fim, ou chegará ao fim, porque esse músculo não pode ser afetado, atingido, ele não pode receber nenhum impacto, ele tem que funcionar nas suas devidas funções, vigor. Ele não pode nem acelerar nem diminuir, ele tem que funcionar no seu devido desenvolvimento, no seu devido curso, corrida. Ele tem que ter as suas batidas exatas, média, para que ele possa funcionar. E uma vez que ele é atingido, então, se definha o ser humano. É ceifada essa vida. Então, nós temos as duas referências aí, como, segundo Samuel 18 e 14, fala sobre Absalão, que foi morto, atingido o coração. E também como Jorão, aí, morto também de igual modo, segundo Reis, capítulo 9, versículo número 24, também atingido ao coração, por Jeú. Então aí nós temos que, de modo geral, olha o comentarista, de um modo geral, essa palavra se refere ao homem interior. Olha que, quantas vezes, inúmeras são as vezes, várias são as vezes que a palavra coração aparece, e raramente se referindo ao órgão físico, ao órgão coração, literalmente. E muitas das vezes, na maioria das vezes que a Bíblia cita a palavra coração, está se referindo ao homem interior. E o que é o homem interior? O homem interior é o homem imaterial. E o que é o homem imaterial, que é o homem interior? É o homem composto de alma e espírito. Então, a alma e o espírito, que faz parte deste invólucro, que é o corpo humano, compõe o ser humano tricotomicamente ou dicotomicamente, conforme alguns defendem. Então nós podemos vermos que este homem interior, que é composto de alma e espírito, também é chamado de coração. Então quando se fala coração, na maioria das vezes na Bíblia Sagrada, então está se referindo ao homem espiritual, ou seja, está se referindo à alma e ao espírito. A alma e ao espírito. Então, de modo geral, essa palavra se refere ao homem interior, alma e espírito, a fim de revelar o centro da vida mental, emocional e espiritual do ser humano. Então, quando se fala do homem interior, alma e espírito, está se referindo, está revelando aí o centro da vida, está manifestando a funcionalidade desse homem interior, que aí é pertencente ao mental, emocional e ao espiritual. Tudo que é intrínseco ao homem interior. Partindo, nós temos o seguinte, que
é para a dimensão desse homem interior, alma e espírito, que a Bíblia aplica a palavra coração, tudo que faz parte da nossa alma e espírito. Então, quando a Bíblia está falando, muitas vezes, está se falando deste homem interior. Quando a Bíblia menciona a palavra coração, quando a Bíblia fala do coração, fala coração, está se falando desse homem interior. Então, nós temos o próximo subtópico, nós temos aí a circuncisão do coração. A circuncisão do coração. Como a gente fizemos 2 leituras, você pode ver, se você tiver a revista, ou tiver a par do que eu já transmiti no início, nós temos a primeira leitura, que é Romanos, e em Romanos justamente vai falar dessa circuncisão. A circuncisão do coração. Que essa circuncisão, que foi no Antigo Testamento, estabelecido pelo próprio Deus através da lei mosaica, nós temos, e na verdade, inicialmente lá prometido a Abraão, e foi se estendendo e se cumprindo literalmente na vida dos israelitas, que era exclusivamente para os israelitas, os descendentes de Abraão. Nós temos que a circuncisão do coração, o texto da leitura bíblica em classe apresenta Romanos 2, 25 ao 29, que ensina o sentido da verdadeira circuncisão da nova aliança. Porque na antiga aliança era feita essa circuncisão, que era uma marca física. Era uma marca física. Que essa marca era a remoção do prepúcio, da questão do órgão reprodutor masculino. Então era tirar essa parte. Comparado hoje à cirurgia de fimose, é quase a mesma coisa. Então era feito no todo descendente de Abraão, todo israelita, até mesmo aqueles que, mesmo sendo escravos, estando sobre o poder dos israelitas e nascido ali sobre a responsabilidade daquele senhor que era seu senhor, então era circuncidado estes, fazendo parte aí da circuncisão, né? Nascido na casa, o estrangeiro que era ali pertencente àquele seu senhor. Então era toda essa questão era levado a sério. Circuncidado quando se nascia ao 8º dia de nascido e assim por diante. Nós temos que até o próprio Senhor Jesus, ele passou por essa circuncisão. 2:21 aí de Lucas, você pode ver isso, como também o apóstolo Paulo, Filipenses capítulo 3, versículo 5, né? E aí nós podemos vermos que essa circuncisão era levada a sério para com todo israelita, todo judeu, todo descendente de Abraão. Então, a circuncisão do coração, que é o que Paulo vem falando em Romanos, na primeira leitura 2, 25 ao 29, que é super diferente da circuncisão que era feita no Antigo Testamento. Porque no Antigo Testamento era feita essa marca, né? Literalmente sobre o corpo, sobre o órgão reprodutor masculino, em todo homem, melhor dizendo. Já no Novo Testamento, não é mais requerido a circuncisão. Porque não é uma marca física, mas é agora no coração, essa marca no coração, né? Nós temos aqui o que o comentarista diz assim, ó, no Novo Testamento, o que atesta a nova aliança não é mais uma marca física, como na primeira leitura e principalmente 2:28 de Romanos, mas na obra realizada pelo Espírito Santo no coração da pessoa. No Antigo Testamento era essa marca física, essa cirurgia física. No Novo Testamento é agora marcado pela obra realizada pelo Espírito Santo. E essa obra realizada pelo Espírito Santo é feita na medida que
A pessoa se volta para Deus. A pessoa se entrega para Deus. Então, o Espírito Santo é quem faz essa marca. É o Espírito Santo quem faz essa circuncisão, porque a circuncisão no Novo Testamento nada mais é do que verdadeiramente o Espírito Santo está ali presente, atuante, positivamente na vida do ser humano, na vida do cristão, na vida do salvo. Tito, capítulo número 3 e versículo número 5. Tito, capítulo 3, versículo número 5, diz assim. Tito 3 e 5 diz assim, ó, não pelas obras da justiça que houvéssemos feito. Está falando sobre salvação. Mas segundo a sua misericórdia, nos salvou pela lavagem da regeneração e da renovação do Espírito Santo. Que está tratando sobre salvação, que logicamente se trata como paralelamente aqui estamos falando sobre a circuncisão do coração, que é feita através do Espírito Santo, como falamos. E Tito 3 e 5 justamente vai falar essa obra que o Espírito Santo faz, que é marcar o ser humano, ou seja, carimbar, garantir ao ser humano que verdadeiramente ele é exclusivamente de Deus. Então é o Espírito Santo quem realiza essa obra, quem faz essa marca, quem garante para Deus este ser humano para Cristo, este ser humano para Deus. À medida que este ser humano se volta para Cristo, se rende a Cristo, crê em Cristo, obedece a Cristo, então o Espírito Santo toma posse dele. O Espírito Santo se apossa dele e garante ele para Deus exclusivamente. Então, sem essa circuncisão, que é a obra do Espírito Santo na vida desta pessoa, sem essa circuncisão no Antigo Testamento era a cirurgia, no Novo Testamento é a habitação do Espírito Santo exclusivamente na vida deste, na vida daquela. 1 Coríntios, capítulo número 6 e versículo número 19 e 20 nos diz assim: ou não sabeis que o vosso corpo é o templo do Espírito Santo que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos? Porque fostes comprado por bom preço. Glorificai, pois, a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Aqui é a circuncisão, está se tratando sobre a circuncisão, está se tratando sobre o Espírito Santo marcar aquela vida, tomar posse daquela vida, que verdadeiramente foi comprada por Cristo, e ele aceitou esse pagamento. Essa pessoa aceitou esse pagamento. Então, o Espírito Santo se torna ali garantia de que este é de Deus. Porque alguém que não tem o Espírito Santo de Deus não é circuncidado, não é marcado para Deus. Então, sem essa circuncisão do coração, é impossível manter um relacionamento vivo com o Pai, com Deus. Sem essa circuncisão, ou seja, sem a marca do Espírito Santo sobre a sua vida, é impossível ter um relacionamento vivo. Um relacionamento recíproco. Você com Deus e Deus com você. Mútuo. Deus com você e você com Deus. É impossível sem essa circuncisão do coração, sem o Espírito Santo lhe marcar, lhe garantir. É impossível ter esse relacionamento vivo com Deus. Vivo, santo e agradável com Deus. É impossível. Como Paulo falou aos Romanos, capítulo número 12 e versículo número 2. E não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Versículo 1 diz assim: rogo
rogo-vos, irmãos, pela compaixão de Deus, que vos apresenteis os vossos corpos em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Então, um relacionamento vivo com Deus é um relacionamento onde o Espírito Santo está na vida desta pessoa e essa pessoa agora pode ir a Deus e Deus vir até ela. E terem um relacionamento de comunhão, de intimidade, de amizade, de companheirismo, de respeito, de honra, de responsabilidade. Então, sem essa circuncisão, sem o Espírito Santo, podemos assim afirmar, é impossível ter esse relacionamento. Capítulo 3 do Evangelho de João, versículos 3 ao 8, Jesus falando para Nicodemos e dizendo que Nicodemos precisava ter o Espírito Santo, precisava nascer de novo, precisava ser circuncidado no coração. Ainda continua hoje aquele que ainda não foi circuncidado no coração, aquele que não recebeu o Espírito Santo sobre a sua vida, que recebe mediante a aceitação a Cristo, é preciso também aceitar a Cristo. Para receber essa circuncisão, a presença do Espírito Santo contínuo sobre a sua vida. Garantindo essas vitórias, essas promessas, garantindo estes benefícios da promessa divina de um coração novo. Subtópico número 3. Um coração novo. Um coração novo. A gente vem falando da leitura de Paulo sobre a circuncisão do coração. Diferente daquilo que acontecia no Antigo Testamento, que era apenas uma marca. Que não significava simplesmente que porque tinha a marca da circuncisão, tinha a cirurgia realizada e agora estaria agradando a Deus. Tanto é que o apóstolo Paulo, na primeira leitura mesmo de Romanos, capítulo 2, versículo 25, Paulo diz assim: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa, ou seja, é benéfica, porque está cumprindo o que Deus mandou realmente fazer, circuncidar. Olha o que Paulo diz: porque a circuncisão é, na verdade, proveitosa. Não é inútil, não, é proveitosa. Agora, Paulo faz a observação: se tu guardares a lei. Ou seja, se você for circuncidado, mas não guardar os mandamentos, é inútil. Agora, se foi circuncidado, é proveitosa, se guardar a lei. Se andar em obediência, se andar conforme a vontade de Deus. Caso contrário, Paulo diz assim, mas se tu és transgressor da lei, ou seja, você é um circuncidado, mas é um desobediente, é o que Paulo está dizendo aqui, mas se tu és transgressor da lei, a tua circuncisão se torna incircuncisão. Ou seja, se você é circuncidado, mas é um transgressor desobediente da lei, a lei de Deus, os mandamentos, e se é desobediente às leis de Deus, é desobediente a qualquer outra lei, civil, social, religiosa, trabalhista e outras mais. Então, se é circuncidado, mas é transgressor da lei, ou seja, não obedece a Deus, então essa circuncisão não serve para nada. Vejamos que Paulo é bem claro. Capítulo 2, versículo 25. Em Romanos. Então, um coração novo. Nós temos aqui que esse ensino do apóstolo Paulo remonta ao profeta Jeremias. O que Paulo ensinou no segundo subtópico que nós fizemos agora, a circuncisão do coração. Então agora nós temos agora um coração novo, falando aqui do subtópico 3. Então Paulo estava falando do que Jeremias tinha profetizado. Na segunda leitura, capítulo 31, versículo 31 a 34. Quando Deus diz, através do profeta, que daria um coração novo. E esse coração novo seria verdadeiramente um coração dado por Deus e exclusivamente para que estes pudesse ter cravado na mente as leis de Deus. Marcado na mente a lei de Deus, no coração, no interior humano, no homem interior, alma e espírito. Não somente como no Antigo Testamento,
que era no prepúcio, órgão reprodutor masculino. Então, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Então, Paulo remonta, quando ele está falando aqui, ele está remontando, ele está voltando ao que o profeta Jeremias 31 ao 34, a respeito de uma nova aliança que rompe com a forma da antiga. Ou seja, Paulo está falando o que justamente a antiga foi rompida e profetizada por Jeremias. Então, essa nova aliança não seria mais conhecida pelas marcas físicas. A nova aliança, que é agora pelo Espírito, não a cirurgia física. Então, essa nova aliança, que é agora no Novo Testamento, que agora é através de Cristo e através do Espírito Santo, então essa nova aliança não seria mais conhecida, não seria mais caracterizada pelas marcas físicas, como era no Antigo Testamento. Marcas ritualísticas e externas, como era no Antigo Testamento. Doloroso, constrangedor. Então, na nova aliança não seria mais desta forma como na antiga, mas teria na nova aliança agora, teria a ver com o interior da pessoa. Pois Deus escreveria a sua lei no coração, poria a sua lei no interior da casa de Israel, conforme Jeremias 31, versículo 33. Assim, Deus daria um coração novo ao seu povo. Por isso o apóstolo Paulo faz referência a essa obra com a palavra Espírito em vez da letra, conforme Romanos 2, 29. Pois a lei de Deus estaria dentro do ser humano que passasse pela obra da regeneração promovida pelo Espírito Santo, como já falei, baseada em João 3, 6 e 7, e também corroborando com Tito 3 e 5, como já citei, que é ele quem faz essa obra. Regenera, renova, santifica, purifica. Então, portanto, de maneira geral, a palavra coração se refere ao que está no interior do ser humano. Se refere ao que está no interior do ser humano. Provérbios 4 e 23. Olha o que em Provérbios está escrito: sobre tudo que deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem as saídas da vida. Provérbios 4 e 23. Mateus 15, 18 ao 20. Jesus falou que, porque do coração, versículo 19 do capítulo 15 de Mateus, porque do coração procedem os maus pensamentos, os furtos, os adultérios, os roubos, procedem. E esse coração aqui está falando aqui, ó, da mente. É a mente que pensa. Então, é o coração. É o coração que está falando, um homem interior que leva a todos esses males. Eu vou ler 15 de Mateus, 18 ao 20. Mas o que sai da boca procede do coração, e isso contamina o homem. Porque do coração procedem os maus pensamentos, mortes, adultérios, prostituição, furtos, falso testemunho e blasfêmias. São essas coisas que contaminam o homem interior. O homem ao espírito, são essas coisas que contaminam ele, que transgride ele, que degenera, que denigre ele, que contamina ele, o pecado. No próximo tópico,
nós temos o coração de quem está em Jesus. O coração de quem está em Jesus. Esse tópico é muito bom, viu? Pode ter certeza. Subtópico número 1. Um coração inclinado para Deus. Um coração inclinado a Deus. O coração de quem está em Deus, o coração de quem está em Deus, subtópico 1, o coração inclinado para Deus, um coração inclinado a Deus. O comentarista começa dizendo assim, que quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento. Aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Você deve nascer de novo. Não se admire, você deve nascer de novo. Se quiser ver o reino de Deus. Então, quando uma pessoa recebe a Cristo como seu Salvador, ela passa pelo processo do novo nascimento. Da regeneração. O novo nascimento é a regeneração. Regeneração significa que é uma nova criatura. Capítulo 5 de 2 Coríntios e 17 diz assim: e se alguém está em Cristo, nova criatura é, as coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Então, quem recebe a Cristo passa por esse processo. Passa por esse processo. E no capítulo 4, versículo número 22 ao 24 de Efésios, vai dizer com mais detalhes o que a nova criatura deixou as coisas passarem e agora tudo se fez novo. Por quê? Versículos 22 ao 24 de Efésios 4 diz assim, que quanto ao trato passado, ou seja, a vida que ficou para trás, vos despojeis do velho homem, que se corrompe pelas concupiscências do engano, e vos renoveis no espírito do vosso sentido, e vos revistais do novo homem que segundo Deus é criado em verdadeira justiça e santidade. Então, o coração de quem está em Deus é um coração inclinado a Deus, ou seja, é um coração agora que se volta com o texto áureo verdadeiramente, a verdade prática, melhor dizendo, diz, é um coração que é voltado para a palavra de Deus e é disposto a fazer a vontade de Deus. Ou seja, ele vai buscar viver uma vida nova em Deus, segundo a palavra de Deus. Então, por isso, essa pessoa que tem o coração inclinado para Deus, por isso essa pessoa passa a enxergar o reino de Deus e, ao mesmo tempo, a própria necessidade espiritual. Então, a pessoa que recebe a Jesus, ela passa a enxergar as coisas de Deus. Por quê? Porque os olhos foram abertos. E esses olhos que foram abertos agora passam a enxergar o reino de Deus. E enxergando o reino de Deus, ao mesmo tempo, ela sente a necessidade própria de buscar as coisas espirituais, as coisas do reino de Deus. As coisas de Deus. Então, assim, essa pessoa que tem um coração regenerado, porque recebeu a Cristo, aí tem um coração regenerado, coração novo, tem um coração regenerado, transformado, ela participa do reino de Deus e, consequentemente, ela se inclina às coisas do Espírito. Então, a pessoa que tem o coração em Deus se inclina para Deus. E se ela se inclina para as coisas de Deus, as coisas do Espírito, então, com certeza, ela tem disposição para fazer a vontade de Deus, tem disposição para se voltar para a palavra de Deus
e assim sucessivamente. Olha o que Paulo aos Colossenses, capítulo 3, versículos número 1 ao 3, diz assim: portanto, se já ressuscitaste com Cristo, buscai as coisas que são de cima, ou seja, se inclina para as coisas do Espírito, para as coisas de Deus, ou seja, busca as coisas que são de cima, do céu, onde Cristo está assentado à destra de Deus. Pensai nas coisas que são de cima e não nas que são da terra, porque já estáis mortos e a vossa vida está escondida em Cristo e em Deus. Veja só, 1 João capítulo número 3, versículo número 9, diz assim: uma vida inclinada para o Espírito, para as coisas de Deus. 3 e 9 de 1 João diz assim: qualquer que é nascido de Deus, ou seja, foi regenerado, recebeu a Cristo, foi regenerado, nasceu de novo, qualquer que é nascido de Deus não comete pecado, ou seja, não vive pecando liberalmente, pecando propositalmente, pecando planejadamente. Por quê? Porque a sua semente permanece nele, a palavra de Deus permanece nele. Por isso que ele não vive profissionalmente, liberalmente, pecando. Porque a sua semente permanece nele, a palavra de Deus. E não pode pecar, ele não pode pecar, viver pecando, porque é nascido de Deus. Ele não vive costumeiramente, rotineiramente, pecando. Porque a palavra de Deus está nele, e ele é nascido de Deus, e Deus está nele. Por esse motivo, ele não pode viver na prática absurda, nojenta do pecado. Então, a seguir, nós temos que... Por que isso acontece? A fim de viver de acordo com os mandamentos de Deus. Então, esse coração inclinado para Deus é um coração de quem está em Deus. Subtópico número 2, um coração consciente. Um coração consciente é porque é um coração que medita na palavra de Deus, nas coisas de Deus, nas coisas que são do céu. Medita nas sagradas escrituras, Bíblia Sagrada. Um coração consciente, um coração de quem está em Deus, é um coração inclinado a Deus, é um coração consciente, subtópico 2. É um coração consciente, o coração de quem está em Deus é um coração consciente, é um coração que medita em Deus, na sua palavra. É um coração que pondera as coisas de Deus. Aprecia as coisas de Deus. Salmista, Salmo 119, versículo número 97, ele diz: ó, quanto amo a tua lei, é a minha meditação durante todo o dia. Então, um coração consciente medita nas coisas de Deus, pondera as coisas de Deus e avalia as coisas de Deus, ou seja, valoriza. Assim como Maria, Lucas 2, 18 ao 19, guardava todas as coisas conferindo em seu coração. Quando recebeu todas as informações a respeito de Jesus, do seu Filho, o Salvador da humanidade, a qual ela foi agraciada em ser a portadora. Então, assim quem recebe um coração novo, transformado pela nova natureza, a partir da palavra de Deus, tem a capacidade de guardar seu coração e o que se passa ao seu redor, de maneira que passa a desejar fazer a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, o coração consciente, ele tem essa capacidade
Filipenses, capítulo número 4, versículo 8 e 9, diz assim: quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude, se há algum louvor, nisso pensai, esteja o vosso coração. O que também aprendeste, recebeste, ouviste e vistes em mim, isso fazei, e o Deus de paz seja convosco. Então, o coração consciente se volta para as coisas de Deus, pensa nas coisas de Deus, guarda as coisas de Deus, se enche das coisas de Deus. Esse coração consciente é um coração que transborda a palavra de Deus. É um coração que recebeu verdadeiramente o amor de Deus derramado sobre ele. E esse coração que recebeu esse amor transborda, manifesta este amor. Porque é um coração consciente. Terceiro subtópico nós temos aí, Deus vê o coração. Deus vê o coração. Jeremias capítulo 20, versículo número 12, diz assim: tu, pois, ó Senhor dos exércitos, que provas o justo e vê os pensamentos e o coração. Ou seja, Deus vê o coração humano. Deus vê o que o ser humano está pensando, o que o ser humano está planejando, o que o ser humano está realmente maquinando, pensando. O Senhor Jesus, em uma certa oportunidade, está no capítulo 2 de Marcos, ele diz: por que arrazoais em vossos corações? Ou seja, por que pensais mal em vossos corações? Os escribas e fariseus estavam pensando mal a respeito de Jesus. E eles não falaram para Jesus ouvir, mas Jesus leu a sua mente. Jesus conheceu a sua mente. E conhecendo a mente dele, Jesus viu que eles estavam pensando a respeito dele, Jesus. Então vejamos que Deus, ele vê o coração. Deus, ele prova o justo e vê os pensamentos e o coração dele. Deus sabe tudo sobre nós. Ele esquadrinha, ele examina. Não há quem possa o esquadrinhar, mas ele esquadrinha-nos. Não há quem possa o examinar, mas ele nos examina. Porque ele verdadeiramente é insondável. Nós somos sondáveis. O salmista, Salmo 139, ele diz: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Sabes tudo sobre mim. Veja só, eu vou ler essa referência porque ela é muito fantástica. É muito clara a respeito de Deus conhecer o coração humano. Salmo 139 nos diz assim: Senhor, tu me sondastes e me conheces. Tu conheces o meu assentar e o meu levantar. De longe entendes o meu pensamento, coração. Cercas o meu andar e o meu deitar e conhece todos os meus caminhos. Sem que haja palavras na minha língua, eis que o Senhor tudo conheces. Salmo 139, versículo do 1 ao 4. Então o Senhor sabe tudo sobre nós. É Ele que sabe exatamente quem somos nós. Já disse um certo pregador: o Senhor, apesar de saber tudo sobre nós, ou seja, todas as nossas podridões, todos os nossos defeitos, todos os nossos pecados, todas as nossas maldades, Ele ainda nos ama. Porque Ele é infinitamente amoroso. Então Deus vê o coração. Deus vê o coração. Samuel
Ele foi ungir o rei mandado por Deus. E quando ele viu um homem externamente na capacidade para ser rei, ele disse, é este. E Deus disse, Samuel, não é este. E Deus disse para ele, Samuel, tu vê a aparência, mas eu vejo o coração. Tu vês, Samuel, a aparência, o externo, o físico, o que está diante dos teus olhos. Eu vejo o que está além do teu olho. Eu vejo o que está dentro do ser humano. Então, o coração do ser humano é o lugar que poucos podem conhecer, adentrar e contemplar. É o local mais escondido da pessoa. O local mais escondido da pessoa. A pessoa pode esconder para uma esposa, para um esposo, para um pai, para uma mãe. Pode esconder para um delegado. Pode esconder para um pastor. Pode esconder para qualquer pessoa. Mas para Deus, ninguém esconde. Porque Deus vê o coração. Ele sabe tudo. Impressionante que nós cremos verdadeiramente que Deus sabe tudo. E é tão paradoxal, muitas vezes, alguém quando vai orar, e ora com hipocrisia, e ora com vanglória, e ora com mentiras. Imagine, se a gente nos prostramos para orar, se a gente vamos falarmos com Deus, na prática, na lógica, devemos sermos o mais verdadeiro possível. Porque não adianta falar, tentar enganar a Deus, porque ninguém o engana. Deus não é enganado por ninguém. Tópico número 3. No tópico número 3 nós temos promessas para o coração. E quais são as promessas para o coração? Primeira promessa para o coração, conforme essa lição, é que é a promessa de um coração feliz. Então Deus promete um coração feliz. Deus promete um coração novo para este coração novo ter felicidade. Porque felicidade faz parte da vida do coração. O coração depende de felicidade para que verdadeiramente ele possa estar em equilíbrio. O coração precisa. Um coração alegre, diz a Bíblia Sagrada, que aformoseia o rosto. A pessoa que tem um coração alegre tem o rosto, a face alegre, feliz. Então nós temos que um coração feliz. Quando o ser humano tem um novo coração, como resultado da obra realizada por Deus por meio do Espírito Santo, a felicidade é uma realidade. Isso é inegável. Isso significa que a felicidade para o cristão não se encontra em coisas materiais, mas em praticar aquilo que agrada a Deus. Então, a promessa de um coração feliz, e essa promessa de um coração feliz, ela é oriunda da realização da obra feita pelo Espírito Santo de Deus sobre a nossa vida, tornando assim uma realidade, uma vida feliz. Uma vida de realidade, de grande felicidade. E essa felicidade, ela não depende de coisas materiais. Ela não depende de coisas externas. Essa felicidade aqui, ela é oriunda de praticar a palavra de Deus, de guardar a palavra de Deus. Porque a palavra de Deus, ela vai produzir essa felicidade na vida do ser humano. Olha, o Salmo, eu poderia citar várias referências aqui, mas eu vou citar o Salmo número 1.
O Salmo número 1 diz assim, ó, bem-aventurado, ou seja, feliz, mais do que feliz. É o homem ou a mulher, é o varão, lá a palavra para homem e mulher, é o varão que corresponde aos dois gêneros. Bem-aventurado é o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios. Homens impiedosos, homens malignos. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores. Pecadores, aqueles que não estão nem aí para a palavra de Deus, não gostam, não amam, não anelam, não desejam, não leem, não meditam nas coisas de Deus. Então, não se detém no caminho dos pecadores. Quem se detém no caminho dos pecadores é certo, não é feliz. Então, bem-aventurado quem não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se detém, não para, não dá um stop, não para, não se paralisa, não gasta tempo ali com aqueles. Caminho dos pecadores. Onde é o caminho dos pecadores? O caminho dos pecadores é aquele caminho que leva até a igreja? Não. O caminho dos pecadores é aquele que leva até um bar? Não. Caminho dos pecadores é aqueles que levam para o mal. É aqueles que levam para longe de Deus. Retrocedo aqui o que eu falei. Caminho dos pecadores é aquele que leva até o bar? Sim. Leva até um prostíbulo? Sim. A jogatina? Sim. Ao crime? Sim. E aí por diante. A mentira e aí por diante. Então é bem feliz aquele que não anda nesses caminhos. 16 e 25 de Provérbios diz que há caminhos que para o homem parecem direito, mas no final dele é destruição e morte. São caminhos pecadores. Final é morte. Então é bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. E terceiro, não se assenta na roda dos escarnecedores. É promessa do coração feliz. E a promessa do coração feliz é um coração que verdadeiramente medita, procura praticar aquilo que agrada a Deus. Então, esse não se assenta na roda dos escarnecedores, roda dos zombadores. Uma roda de pessoas que só fala pornografia, uma roda de pessoas que só fala maldade, uma roda de pessoas que só fala fofoca, uma roda de pessoas que só fuxico. Inclusive tem até um site chamado Fuxico Gospel. Fuxico Gospel. Meu Deus. Então, é bem feliz. Tem um coração feliz quem medita na palavra de Deus, porque é praticar a palavra de Deus. Praticar a palavra de Deus depende de conhecer a palavra de Deus. E praticando a palavra de Deus porque conhece, vai ter um coração feliz, porque Deus jamais vai levar a um caminho que não é o caminho da alegria, o caminho da felicidade. Então a felicidade não depende de coisas materiais, depende de praticar a vontade de Deus. Provérbios, capítulo número 17, versículo número 22, está escrito assim, que o coração alegre serve de bom remédio, mas o espírito abatido virá secar os ossos. Hoje nós sabemos, isso é estatístico, que pela ciência, a alegria no coração, isto é, no interior, alma e espírito, produz reações químicas que contribuem para o equilíbrio e a manutenção da vida saudável do ser humano. Então, a ciência comprova que a alegria no coração é benéfica para o equilíbrio e a manutenção da vida saudável do ser humano. Não se compara a vida de um salvo, de um em Cristo, em Deus, a uma vida
de um sem Deus. Não se compara. É inigualável. É incomparável. Subtópico 2, um coração cheio de amor. Então, promessas para o coração, nós temos um coração feliz, como já fizemos agora, a menção. A promessa de um coração cheio de amor. Por que um coração cheio de amor? Porque Deus, através de Cristo, pelo seu Espírito Santo, derramou em nossos corações o amor de Deus. E é por isso que esse amor que foi derramado em nós se manifesta de uma forma tremenda para com o nosso próximo. Baseada em Romanos capítulo 5, versículo 5. Então, essa palavra de Romanos capítulo 5, versículo número 5, que Deus derramou seu amor pelo Espírito Santo, derramado em nossos corações, seu amor, essa palavra mostra que o amor de Deus está derramado no coração daqueles que têm o Espírito Santo, e por isso o coração transformado. É por isso que o coração foi transformado, porque Deus derramou o Espírito Santo, seu amor através do Espírito Santo, no coração daqueles que se renderam a Cristo. Terceiro e último subtópico, finalizando já, que o tempo já está alterando. Terceiro subtópico, nós temos aí o penhor do Espírito Santo no coração humano. O penhor do Espírito no coração. Então, promessas para o coração. Um coração feliz, subtópico 1. Um coração cheio de amor, subtópico 2. E um coração agora com o penhor do Espírito, ou seja, com a garantia do Espírito Santo. Com o selo do Espírito Santo. Com a marca do Espírito Santo. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 21 e 22 diz assim: mas o que nos confirma convosco, em Cristo, e o que nos ungiu é Deus, o qual também nos selou e deu o penhor do Espírito em nossos corações. 2 Coríntios 1, capítulo 1, versículo 21 e 22. Então, o penhor aqui é a garantia, é o que garante o cumprimento de dever ou obrigação. Então, é o Espírito Santo quem dá esse cumprimento, quem dá essa garantia. Uma vez que o Espírito Santo está sobre nós, então é Ele quem está garantindo. É Ele quem está dando essa garantia de que verdadeiramente estamos garantidos para Deus. Estamos marcados para Deus. Estamos selados para Deus. Estamos como propriedade exclusiva de Deus. É o Espírito Santo sobre nossa vida. Então é o Espírito Santo quem dá a garantia da nossa salvação. É o Espírito Santo quem garante essa salvação nossa para com Deus. É quem vai garantir a ida no arrebatamento. É quem vai garantir a subida para o céu. É quem vai garantir que você, eu, nós possamos sermos transformados quando Jesus Cristo aparecer sobre as nuvens para levar os seus. Conforme João 4 e versículo número 3. Então é o Espírito Santo. Então, se é o Espírito Santo quem dá essa garantia, quem garante, quem cumpre, quem sela a nós para essa ascensão no arrebatamento, na vinda de Jesus, ou nos guardar depois que morrermos, estando nós ali garantidos para que quando o arrebatamento acontecer, nós possamos fazermos parte desse arrebatamento, mesmo que não estejamos vivos diante desse arrebatamento. É Ele quem vai fazer essa garantia, é Ele quem vai dar essa garantia. Então, o Espírito Santo, que é o penhor da nossa salvação, é a maior garantia de que Deus cumprirá integralmente todas as promessas feitas à sua igreja. Então, é o Espírito Santo quem dá a maior garantia que Deus cumprirá integralmente as promessas feitas à igreja.
as promessas que ele concedeu à igreja, as promessas que ele concedeu ao seu povo, as promessas que ele concedeu aos seus servos, as promessas que ele concedeu àqueles que crescem no seu Filho amado Jesus Cristo. Então é o Espírito Santo quem é o maior garantidor dessas promessas se realizarem sobre as nossas vidas. Que Deus abençoe a você e sua casa, em o nome de Jesus. Temos essa aula realizada na nossa Assembleia de Deus aqui em Terra Pelada, toda quarta-feira, a partir das 19 horas. Você, sua casa, sua família, seus amigos, seus colegas, aqueles que você se sentir à vontade em convidar e ir com você, são os nossos convidados. Participe, anuncie e seja abençoado em o nome de Jesus. Até a próxima, se Deus assim nos permitir. As promessas de Deus.